Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Propósito do nosso programa, leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Que Deus possa falar conosco e nos abençoar. Amém? Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 14. É a palavra que vamos ler agora. Senhor Deus, apresente diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo falando que ele se punha de joelhos perante Deus e Pai do Senhor Jesus, que também é nosso advogado, que é o Senhor Jesus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, que é o nome do Senhor Jesus. Então, a gente, para chegar diante de Deus, de joelho diante de Deus, Pai do Senhor Jesus, nós chegamos em nome de Jesus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu não posso chegar diante de Deus e falar: Senhor Deus, eu sou humilde, o Senhor podia fazer isso para mim? Não. Nós somos santos, somos salvos, somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus. E Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, nós temos que pedir em nome dele, porque quem nos deu o direito de chegar na presença de Deus foi ele. Sem ele nós não temos o direito de chegar na presença de Deus, porque quando o Senhor Jesus morreu lá no Calvário crucificado, o véu do templo se rasgou, a separação, o véu que separava Deus do homem, o que nos separava de Deus, o Pai Criador e Pai do Senhor Jesus, ele foi rasgado. Nós passamos a ter direito de chegar diante de Deus quando o Senhor Jesus morreu. Então nós só podemos chegar diante de Deus em nome de Jesus, para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória dele, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Paulo orava, aqui ele diz que orava a Deus, intercedia diante de Deus, para que aquele povo que ele havia ganhado permanecesse firme e se enchesse do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos orar pelos irmãos, devemos orar um pelos outros e orar para as pessoas que ouvirem a pregação, para que quando ouvirem, que elas se convertam ao Senhor Jesus. Porque como é que elas crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A nossa parte como igreja é pregar a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós, irmãos. Essa palavra ela é revelada. Você precisa estar orando pela igreja, por aqueles que você ganha, por Senhor Jesus, e também por aqueles que ainda hão de se converter. Amém? Então vou ler de novo para você entender. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, tanto nos céus e na terra o nome do Senhor Jesus, para chegar diante de Deus nós devemos falar, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Então, na riqueza da sua glória, Deus nos permite que sejamos fortalecidos pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus no nosso espírito, do homem interior, através do Senhor Jesus, que nós confessamos como Senhor e Salvador, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, a fé é um dom de Deus e nós sabemos que pela fé o Senhor Jesus habita em nós e o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas pela fé o Senhor Jesus habita literalmente. O Espírito Santo também habita dentro do nosso corpo, literalmente. Ele realmente vive dentro de nós, ele habita em nós. Amém? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, então com o amor de Deus, do Senhor Jesus, poderdes perfeitamente compreender, que nós possamos compreender, entender, com todos os santos, com todas aquelas pessoas que são salvos no Senhor Jesus, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, quão grande, qual dimensão que é conhecer o amor de Cristo, da salvação, da comunhão nossa com o Espírito Santo, da nossa comunhão com Deus. Entendeu?
Então, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, olha só, é tão grande que excede o entendimento, você não consegue imaginar, mensurar, ver o tamanho, tá bom? Que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, a plenitude de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, também habita em nós, pela fé que temos nele. A fé é um dom, e os dons do Espírito Santo habitam em nós. Nós só temos que despertá-los, um a um, na hora que for conveniente, que for para o uso, para a glória do Senhor Jesus. E os frutos do Espírito Santo também habitam em nós: amor, paz, longanimidade, benignidade. Os frutos estão em nós, o Espírito Santo está em nós. Nós só precisamos cultivar. Se você tem o Espírito Santo no seu interior e não ouve a palavra de Deus, e não lê a Bíblia, e não escuta hinos, e não participa de culto, de louvor, de adoração, da ceia, meu irmão, você está se enfraquecendo, você está ficando fraco, você talvez não vai resistir. Você precisa ler a Bíblia, orar, participar, nem que você leia sozinho dentro da sua casa. A Bíblia é a palavra. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Quem vai te libertar e te transformar e te alimentar é a palavra de Deus. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra viva, que transforma, que sara, que cura, que liberta, que ressuscita, que salva. Amém? É a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Só de você ler esta palavra, irmão, já foi comprovado pela ciência. Quando um homem lê a Bíblia uma vez por semana, nada acontece. Puseram eletrodos no cérebro de um homem, aí ele leu uma vez, não deu nada, leu a segunda vez, não deu nada, e resolveu ler no computador, leu a terceira, não deu nada. Mas a partir da quarta vez na semana, o cérebro ativo faz assim, vamos, desperta. O computador percebe que tudo naquele homem muda depois que ele lê a Bíblia a quarta vez durante a semana. Olha que coisa incrível, irmão, porque a palavra está alimentando. Quando você está fraco, você come um pouquinho, não faz diferença. Aí se você comer um pouquinho, não faz diferença. Se você comer um pouquinho, não faz diferença. Mas a quarta vez que você come, você sente a força voltar no seu corpo. Você entendeu por que você tem que ler toda semana? No mínimo 4 dias da semana você tem que ler a Bíblia. Uns 3, 4 versículos ali que você lê já deu, mas se você conseguir ler mais é melhor para você. Para você. Está ouvindo? Então busque. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender, com todos os salvos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Ele é muito mais poderoso para fazer muito mais. Deus é muito poderoso, muito mais, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A gente pode pedir, Ele pode fazer muito mais, porque Ele tem esse poder, e Ele pode realmente fazer. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual que é o poder que em nós opera? Do Senhor Jesus, que habita em nós pela fé, e do Espírito Santo, que habita em nós também pela fé, mas literalmente habita. Eu creio que Deus habita em mim, mas Ele está lá e eu estou aqui. Não, Ele habita, Ele entrou aqui dentro. O Senhor Jesus entrou dentro de mim. Aqui eu sou corpo, alma, espírito, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Nós sim que habitamos no meu corpo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o anjo do Senhor acampa ao redor, porque ao derredor não estão os anjos caídos, mas ao nosso redor, pertinho aqui, o anjo de Deus toma conta de nós. Amém? Por ordem dele, e somente daqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A glória ao nosso Deus, a Ele glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações,
de gerações em gerações, para todos sempre. Amém. A honra, a glória, louvor, adoração ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, seu Filho, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, irmãos. Nós devemos orar e pedir ajuda, direção, comunhão, consolação, para que Ele nos conduza até uma vida de santidade perfeita, para agradar a Deus e ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um que ouviu essa palavra, e você que quer ter esse direito de ser chamado filho de Deus, confessa o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador da tua vida, entrega a tua vida a Ele, e você será chamado filho de Deus. Amém? Eu vou te ensinar como é que você faz isso agora, saindo da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você estiver fazendo, vem na frente dessa tela, olha para mim e repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, Senhor, e faz morada em mim. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, habite em mim, guarde em mim a Tua palavra no meu coração, na minha mente, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor, que Ele desça do céu e acampe ao meu redor, do meu lado aqui, porque eu sou Teu servo. E Senhor Deus, me recebe agora como Teu servo, porque eu confesso, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração mais importante que você fez na sua vida. Que Deus te abençoe, te dê força para permanecer no Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Entre em Rádio Palavra Viva /Milvio, veja as pregações, escute as pregações e aprenda mais do Senhor Jesus e se alimente da palavra de Deus. Que Deus possa te fortalecer e te abençoar, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus.